Boa noite. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Graças a Deus, estamos aqui para receber de Deus a dádiva chamada prosperidade. Por que dádiva, pastor? Porque a Bíblia diz que prosperidade é um dom de Deus, é uma habilidade. Então você aqui da igreja, você que acompanha aí a live ou a hora que você for acompanhar, já comece entendendo isso. Prosperidade é um dom, e dom quer dizer habilidade. O próprio Deus abre a mente da pessoa e dá a ela habilidade para negociar, habilidade para tomar decisões, e ela então começa a multiplicar e crescer. Essa é a bênção de Deus para nós. Mas precisamos nos ligar com Ele no Espírito, porque tudo vem das suas mãos, tudo vem de adorarmos e glorificar a Deus. Então feche os seus olhos e que Deus possa então verdadeiramente derramar sobre si o seu Espírito. Ele está aqui entre nós. E se você clamar, Ele derrama sobre a sua alma. Derrama sobre mim o teu Espírito. Ele é Senhor, Ele é bom. Derrama sobre mim, ó meu Senhor. A presença dEle nos dá vitória. É a tua presença que diz assim: faz-me sentir o teu amor. Eu sei que se importas comigo. Eu sei que me amas também. Eu sei que me amas também. É a tua palavra que diz assim, ela é a verdade. É a tua palavra que diz assim: jamais te lançarei fora. Essa parte é dele. Então vem, Espírito Santo. Vem, Ele vem. Vem sobre o meu ser. Derrama, Pai. Derrama o teu Espírito e renova o meu viver. Ele veio em Pentecostes. Então vem, Espírito Santo. Vem sobre o meu ser. Preencha, Pai. Preencha. Todos nós temos esse lugar meu vazio que pertence a Ele, que é o Espírito Santo de e Deus. renova o meu viver. Peça a Ele, derrama sobre mim. Derrama sobre mim o teu Espírito. Derrama sobre mim, ó meu Senhor. A tua palavra que diz assim: jamais te lançarei fora. Então vem, Espírito Santo. vem sobre o meu ser. Vem sobre o meu Nós precisamos, ó Pai. Preencha o meu vazio e renova o meu viver. Então vem, Espírito Santo. Ele vem fazer parte da vida de todo que crê. Está escrito que Ele derramará do teu Espírito sobre toda a carne. É Deus assumindo o controle. É Deus dando a você o controle da própria carne, o controle do próprio Espírito, o controle da alma, o controle dos pensamentos, dos desejos, para que possamos viver verdadeiramente ligado com Ele.
é só clamar, é só Ele invocar. Aonde há o Espírito de Deus, aí a liberdade. E essa liberdade santa, essa liberdade de chegar diante dele como nosso Pai, como aquele que é o nosso Senhor, aquele que nos quer bem. Nós chegamos crendo, recebendo a bênção, recebendo o amor, recebendo a graça, recebendo a misericórdia. Oh Pai Santo, Pai querido, então chama, então vem, Espírito Santo. Ele santifica a igreja. Vem sobre o meu ser, preencha o meu vazio e renova o meu viver. É assim que você começa a perceber o que realmente tem poder, o que realmente é preciso, pois essa foi a graça. O próprio Senhor Jesus, antes de encarar Satanás, mesmo sendo ele quem era, quem sempre foi, o Santo Cordeiro de Deus, aquele que criou os céus e a terra, mas ele veio em forma de homem, e antes de ir para o deserto, primeiro ele recebeu o grande toque da presença de Deus. Após ser batizado nas águas, abriu seus céus, desceu o Espírito em forma corpórea de pombo, e lá veio aquela verdadeira voz dizendo: eis aí meu filho amado, a quem me comprazo. É assim que nós conseguimos ir para os desertos da vida. É assim que Deus nos prepara para enfrentar as bestas feras, que foi o que Jesus enfrentou no deserto. É assim que Deus nos prepara para suportar necessidades e privações do corpo, mas a alma, o coração está pleno em Deus. O deserto não se ouve nada, não se vê ninguém, e é ali que Deus tem a melhor oportunidade de falar conosco. E é nesta hora que você parece que não tem mais quem correr, não tem quem mais pedir ajuda, não tem onde mais bater, não tem porta alguma. Esta é a hora propícia para o Espírito Santo de Deus tocar em seu coração com a sua voz suave e dizer: não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus, eu te ajudo, eu te esforço e eu te sustento com a destra da minha justiça. Por isso é importante ser cheio do Espírito, é importante entender, porque é Ele que nos garante e nos mostra a respeito do pecado, a respeito da justiça e também do juízo. E quem nele vive, está escrito em Romanos 8 capítulo, o versículo 14, que todo aquele que é dirigido pelo Espírito de Deus, este é filho de Deus. Se é Ele que dirige a sua vida, é a garantia de que você é filho desse Deus Altíssimo. Então clame e peça: então vem, Pai, vem Espírito de Deus. Ele é santo, Ele veio para nos separar dos pecadores, dos pecados, veio para nos separar do inferno, Ele veio para nos separar de todo que é maldição, inclusive das dívidas, que é uma das maldições da lei, era dívida, era miséria, e Ele veio nos separar, Ele veio nos preparar para prosperar. Prosperidade é um dom de Deus, e o Espírito vai quebrando as barreiras. Então vem, Pai, vem fazendo a obra, vem tocando na alma deste meu irmão, na alma dessa minha irmã, para que ele possa crescer, para que ele possa entender este assunto altamente espiritual. Oh Pai Santo, Pai querido, preencha o meu vazio. Ele vem para você justamente ter essa graça e receber essa bênção que vem da parte dele, pois ele veio cumprir e sempre fará a obra, e assim ele vem. Então vem Espírito Santo, vem sobre o meu ser, e ele operando, quem impedirá? Quem poderá ser contra ele? O vazio e tudo que necessário é, ele opera sobre a sua vida, em nome do Senhor. Isso. O meu viver. Diga glórias ao Pai, ao Filho
e ao Espírito Santo. E viva Jesus em meu coração. Dê para ele uma linda e forte salva de palmas. E você então vai clamar: então vem Espírito Santo. Cante. Então vem Espírito Santo. Ele veio para ficar conosco. Ele é o Consolador, Vem nosso advogado. sobre o meu ser. Preencha, Senhor, faça a obra. Preencha o meu vazio E renova o meu viver. então vem Espírito. Então vem Espírito Santo. Vem, peça. Vem sobre o meu ser. Preencha o meu vazio E renova o meu viver. e renova o meu viver. Ele é Deus, Ele está aqui em nós. Então Vem Espírito Santo. Vem sobre o meu ser. Preencha o meu vazio e renova o meu viver. isso, dê para ele uma linda e forte salva de palmas. Aplaudiu o Senhor todos os povos. Pode sentar em nome do Senhor Jesus. Nós vamos agora direto para a palavra, que eu quero então dedicar um pouquinho mais à oração daqui a pouquinho, e quero que o pessoal de casa participe também. Então fica aí essa situação, que você entenda que existe uma parte no nosso ser que é de Deus, é o nosso próprio Espírito se comunicando com o Espírito do Senhor. E eu quero falar hoje sobre uma situação que é muito comum não se perceber na igreja nos dias de hoje. Primeiro vamos começar aqui em Provérbios capítulo 22, Provérbios capítulo 22, o versículo 1, nós já até falamos sobre isso quando fizemos a peregrinação das riquezas e honras, não lembro quando foi, se não falha a memória, em 2018, e nós fizemos então essa peregrinação, usei muito esse versículo para falar sobre isso. Diz aqui, o versículo 1, 22, Provérbios, versículo 1, diz assim: mas digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas. Então veja que aqui ele está falando sobre uma escolha. Mais digno, ou tem tradução que fala melhor, é o bom nome do que as muitas riquezas. Mas aqui ele está dizendo que você tem que ter uma opção que você precisa ter. E o bom nome aqui, irmão, envolve todas as coisas. Envolve o nome bom entre a sociedade, que seja, como diz aí fora, né, o nome limpo, crédito na praça, aquela coisa toda. Mas envolve também um bom nome, acima de tudo, diante de Deus. Você tem um bom nome diante de Deus? Em relação às suas ofertas, em relação às suas caridades, a maneira que você lidar com o dinheiro. O seu nome é bom no céu. E é tão importante isso, eu vou citar, não vou ler não, vou só citar, depois você pode ler. Lá no livro de Reis, capítulo 4, conta a história de uma mulher que ela foi a mesma mulher em que um dia o Eliseu usou, o segundo Reis, no caso, capítulo 4, conta a história de uma mulher, aquela que a Bíblia diz que o Eliseu passava sempre lá na casa dela. E aí um dia ela identificou que o Eliseu era um homem de Deus. E ela virou para o marido dela e disse assim: olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui um quarto para esse homem, porque esse aí é um santo homem de Deus. Então nós vamos construir aqui na nossa casa um quarto para ele. Nesse quarto nós vamos colocar uma cadeira, uma cama e uma mesa. É o suficiente para o profeta. E um dia Eliseu estava passando lá, ela chamou Eliseu e presenteou Eliseu. Falou: olha, eu sei que o senhor é um homem de Deus, o senhor é um santo profeta, então vamos fazer assim, a partir de agora o senhor tem onde reclinar a sua cabeça. E o que se precisava mais do que nada naquela época? Uma cadeira, uma mesa
e ao mesmo tempo uma cama. Era o básico que se necessitava naquela época. Lógico que tinha um banheiro lá e tal, mas aí é detalhe. Estou falando dos móveis. E ali, ela então construiu aquele quarto, colocou uma cadeira lá para ele, a mesa e uma cama. Aí o Eliseu ficou muito feliz, virou para o Geazi, que era o servo dele na época, e perguntou: Geazi, o que eu posso fazer para essa pessoa? Por quê? Ela era rica. Se você ler a história, você vai ver que ela tinha muito dinheiro. E ela então era abastada. E aí o Geazi virou para ele e falou assim: olha, senhor, eu sei que ela é frustrada, né? Não está com essas palavras, mas estou simplificando. Eu sei que ela é frustrada porque ela não é mãe. Ela queria ser mãe e não é. E não foi, no caso. E aí então Eliseu chamou ela e abençoou a mulher. Tão certo como vive o Senhor, tal, e abençoou. Ela até achou estranho, chegou até a falar com ele: não brinque com a tua serva. Mas enfim, ele era um profeta santo de Deus, e ele então profetizou, e a criança nasceu. Se você ler a história, a criança tinha lá 4 anos de idade, numa certa ocasião, e de repente o Satanás entrou lá em ação, e a criança sofreu uma dor de cabeça muito grande, do nada assim, e ela gritou e pôs a mão na cabeça e diz: ai, minha cabeça, e na hora caiu lá. Sabe Deus o que ocorreu, né? Pode ter sido um AVC, pode ter sido lá alguma coisa assim. E aí a criança caiu, ficou caída lá. A mulher pegou, levou essa criança para o quarto, colocou em cima da cama, e ela então era uma mulher tão de fé, que diz a Bíblia que ela saiu da casa dela e foi até aonde estava o profeta. E quando o marido dela perguntou onde ela ia, e ela disse que ia até o profeta, a pergunta que o marido dela disse, porque só ia o profeta dia de sábado, e não era sábado. E aí então, quando ela estava indo, o profeta perguntou: você está indo aonde? Aliás, o marido dela: eu estou indo falar com o profeta. E aí ele disse: mas hoje? É hoje. E aí, olha, a mulher sabe onde entra aí. Mulher, homem, aí é questão de ser sabedoria no geral. O marido dela, que não tinha fé, que não foi quem recebeu a bênção para ser pai, ela recebeu a bênção de ser mãe. Logicamente que o pai era ele, mas a bênção veio dela. Então, quando as pessoas recebem as bênçãos, é importante ela saber com quem que Deus está em contato. E aquela mulher sabia disso, porque quando o marido dela perguntou para ela, para onde ela ia, ela falou: vou para o profeta. E aí ele faz uma pergunta, que muita gente usa essa frase, tem gente que usa essa frase de efeito. O marido perguntou para ela: tudo vai bem? E a mulher sábia virou para o marido e disse: tudo vai bem. Oh, mas como tudo vai bem? O filho dela estava morto em cima de uma cama. Isso é viver pela fé, irmão. Isso é ter vida com Deus. Ninguém fala assim do acaso. Eu não creio que ela falou para enganar o marido, ou simplesmente estava desejosa que alguma coisa acontecesse. Eu creio que ela falou por fé mesmo. Tudo vai bem. E aí ela foi até o profeta mandou o Geazi lá, não deu certo. E aí então o próprio Eliseu foi lá, e ele então fez lá um ato de fé, ficou em cima da criança, como o Elias já tinha feito, e ele orou, e a criança deu um suspiro e voltou à vida. E ele entregou a criança viva de novo para aquela mulher. Aí o tempo passou, passaram-se muitas coisas e tal. O Eliseu morreu, e aquela mulher perdeu tudo que tinha e foi lançada em outra terra. Aí ouviu-se dizer que a terra onde ela morava, a terra santa lá, havia sido abençoada por Deus. O que ela fez? Voltou para a terra dela. E aí quando ela voltou para a terra dela, o Geazi, que já estava velhinho, que era o auxiliar do Eliseu, ele foi até o rei, e o rei estava questionando ele a respeito do profeta. O rei não conheceu, então ele ficava maravilhado de ouvir as histórias do Geazi contando sobre o Eliseu. E aí diz a Bíblia que o Geazi reconheceu essa mulher, e ele então contou para o rei: olha, rei, sabe aquela mulher que eu havia contado, que o Eliseu foi usado para poder abençoá-la, para que ela fosse mãe, que ela fez um quarto para o profeta, tal. Ele disse: sei. Lembra dessa mulher? Lembro. Pois é, ela voltou para a sua terra, ela está aqui entre nós, mas está sem nada, está liso e leso, como diz, perdeu tudo. Na mesma hora o rei disse: restitua tudo o que a ela pertencia. Olha que coisa interessante. E aí fica o recado: quando você semeia, quando você ajuda a obra de Deus, quando você
planta na casa de Deus, quando você apoia os profetas de Deus para falar de Jesus e ajudar e tal, aquilo fica guardado lá no cofre celestial. Na hora que você menos espera ou que mais precisa, vem Deus e diz: olha, aquela oferta que ela deu lá naquela época, paga agora. E acontece aquele milagre, aquela causa na justiça, aquela situação, aquele perdão de dívida e aquela circunstância toda. Agora, aquela mulher, desde quando Eliseu falou, aliás, desde quando houve o encontro entre ela e o Eliseu, ela já deixou bem claro que ela era uma mulher de Deus. Por quê? O Eliseu não pediu um quarto para ela, não está lá na Bíblia. E Eliseu falou para a mulher rica: faz um quartinho para mim aí, você é rica mesmo? Tem dinheiro? Não, não falou nada disso. Ele passava por lá, quem sabe pedia até para dormir lá na varanda, alguma coisa assim. Ela é que deu aquele estalo santo, com alma voluntária, disposição. Ela propôs fazer um quarto para o profeta. Se você ler a história, você vai ver que ela falou com o marido: este homem que passa entre nós é um santo homem de Deus, vamos fazer um quarto para ele. Então veja que, como alguém já disse, quem comandava era a mulher. Ela se tocou que ele era um homem de Deus, Deus falou ao coração dela, ela decidiu fazer um quarto para o profeta, ela recebeu a profecia, já que ele profetizou: ainda que eu seja velha, você mãe. Nasceu a criança, quando a criança morreu, ao invés dela chorar desesperada, pegou a criança, foi até o profeta, recebeu a criança de volta viva, e assim a vida seguiu em frente. E lá na frente, depois de muitos anos, daquela oferta que ela deu para o profeta, daquele quarto que ela construiu, daquela capacidade dela de perceber as coisas no mundo espiritual e receber a promessa, a bênção do profeta, aquela oferta que ela plantou seguiu ela até o momento mais precisado da vida dela. É assim, irmão. É por isso que o diabo tanto luta contra as ofertas que você dá na igreja. Porque não é um aspecto natural, é questão de lógica, irmão. Se você desse agora que fosse R$100, R$5, R$1 milhão, vai para a conta da igreja. Vamos dizer que amanhã tem que pagar o programa da Bandeirantes. Vamos dizer que fosse 30 milhões, ou 20 milhões, ou que fosse 1 milhão. Aquele dinheiro que você deu, amanhã já deixa de existir na conta da igreja. Porém, por conta daquele dinheiro, o programa vai estar no ar, centenas de pessoas, centenas de milhares de pessoas vão ser ajudadas, e aquilo vai ser colocado na sua conta. Uma hora dessa, a hora que você mais precisa, ou como diz, menos espera, vem Deus e paga. Essa é a regra. Mas quem quer ser assim? Um ou outro. Por isso ele diz aqui, vamos ler de novo, versículo 1. Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça. Aqui graça quer dizer ser uma pessoa que todo mundo ajuda, aquela pessoa graciosa que é feliz e tal. Mas aqui também refere-se à graça de Deus, ou seja, melhor o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. Em outras palavras, se você tem a graça de Deus na sua vida, não que seja errado, veja bem, não é errado você ir lá comprar um remédio, tomar segundo o médico mandou, ou que seja fazer um tratamento, ou que seja um convênio de saúde, ou coisa do tipo. Nada disso tem nada de errado. Porém, a graça é o mover de Deus a seu favor. Pela graça sois salvos mediante a fé. Ele te dá ali a fé gratuitamente e você fica curado daquela doença. Não vai gastar mais dinheiro com remédio, não vai mais viver uma vida, vamos dizer assim, insatisfeita, uma vida cheia de dores e tal e tal. Tudo por quê? Porque a graça do Senhor está sobre você. Então veja, escolher é você que escolhe. Você escolhe a graça, você escolhe ser ou não uma pessoa bem-sucedida. Essa é a regra, e você precisa ter isso diante dos teus olhos. Você não pode errar. A oferta que você dá, aquilo que você faz para a casa do Senhor, fica na sua disposição espiritualmente. Quando Deus então vier, assim achar por bem ou ter uma necessidade, Ele vem e dá o toque, aí aquela coisa acontece. Esta é a regra. E aí diz o versículo 2, ele diz assim, o rico e o pobre se encontram, e ambos o Senhor fez. Por que o Satanás também luta muito contra as pessoas? Porque alguns querem ser ricos. Querido, não adianta querer ser rico. Quem faz você rico é Deus.
Quem também nos faz pobre é Deus. Mas aí nessa hora o cristão diz: está amarrado, Deus me livre de ser pobre. Olha, até aí, o pobre, na visão de Deus, é aquela pessoa que, apesar das limitações, consegue tudo o que ela precisa. Sabe qual é o grande prazer de Deus? É ver um pobre chegar a altas posições no trabalho, na honestidade, na dedicação. Se você ler a história do Bill Gates, por exemplo, eu não lembro dos detalhes, mas se não me falha a memória, tudo que ele tem hoje começou com um empréstimo que o tio dele fez para ele, de $10 mil, que era um dinheiro alto também na época, né? E ele então começou na garagem de casa a fazer lá umas coisas e outras e tal. E ele também teve um contato lá com Steve Jobs, que era dono da Apple, mas aí eles se separaram e tal, enfim, cada um seguiu o seu caminho, cada um queria de uma forma na questão da informática. Mas hoje ele é um bilionário, mas ele não nasceu bilionário, ele nasceu pobre, ele era pobre. Você vê a história do Samuel Blind, por exemplo, já falecido, fundador da Casas Bahia, aqui no Brasil, aqui em São Paulo, principalmente, tinha muita, né? Ele era pobre. A história conta que no início era realmente uma casa, por isso que é Casa Bahia. Tudo começou numa casa, literalmente, tem lá até foto na internet, deve ter. Era uma casa, telhado assim de barro e tal, e uma plaquinha assim na porta, bem pequenininha, simplesinho, Bahia, né? Casas Bahia. E ali começou tudo. Lá na história conta que no início, lá atrás, ele chegava a fazer entrega de carroça. Tinha aquelas carroças lá, colocavam os animais lá, geralmente cavalo, e ele ia entregar a geladeira lá, as coisas que tinha na época, de carroça. Olha o império que Deus deu para essa pessoa. Se você olhar alguns, a dona da Magazine Luiza, e outros mais, a história do fundador, vamos dizer assim, do Habib's, ele já era do ramo, estava numa situação, ele teve um problema sério, e ele teve lá uma brilhante ideia, segundo eu vi ele falar uma vez, essa receita aí da esfirra que levou o Habib's a ser o que é, começou com o avô dele. Ele teve uma lembrança lá do que o avô dele fazia, passou a fazer, olha o que virou, um verdadeiro império, 200 e poucas lojas, a maioria é franquia, mas muitas é dele mesmo, e as outras são franquias. E assim, se você for ver a história de grandes impérios que existem, eles passaram a existir de pessoas pobres. O William Colgate, que é o fundador lá daquela marca famosa aí de creme dental, ele também veio do nada. Aí fez um voto com Deus lá nos Estados Unidos, foi crescendo e morreu como um dos homens mais ricos lá da ocasião. Isso é que agrada a Deus, é você entender que o fato de Deus ter feito você pobre, humanamente falando, não quer dizer que você tenha que morrer na pobreza. Mas, para você sair da pobreza e Deus fazer você rico, aí existe uma grande diferença que a maioria não entende. Por quê? Porque a Bíblia diz que quem pouco semeia, pouco colhe. Tem semente, aliás, tem dinheiro que vem na sua mão que é para semear. É uma questão de lógica, questão de ser inteligente. Porque se você, ao invés de semear para colher depois, você come a semente, vai colher o quê, filho? Só se colhe o que planta. E muitas das vezes a pessoa cai nessa tentação porque ela quer também ser rica. Ela quer viajar como os outros viajam. Um dia eu estava conversando com alguns amigos, e eu vi isso em entrevista, né? Muitas entrevistas que eu assisto aí de negócios e tal. Gostava muito de um programa Show Business, que era apresentado até pelo atual governador do São Paulo, aí, o João Dória. Eu assistia muito, como também Roberto Justus e uma outra mulher lá, que eu esqueci o nome. E ali eles contam a história, né? A origem, de onde veio, o que começou, o que já passou na vida. E aí o camarada fez um comentário numa época aí que estava bem em crise no país, eu não lembro bem o ano, não sei se foi 2008, e ele então fez um comentário, falou: vem cá, mas e como é que estavam os negócios? Aí ele comentou que estava difícil e tal, não sei o quê, mas aí o entrevistador perguntou: mas esse dia eu vi umas fotos suas lá em tal lugar, e só vai lá gente rica, e começou a dar risada. Ele falou: não, claro, eu não deixei de tirar as minhas férias, eu curto sempre as minhas férias o máximo que eu posso, porém, as minhas férias eu curto assim, 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 assado. E aí ele contou lá, todo mês ele separava um X do seu faturamento para gastar nas férias.
O pobre, coitado, paga em 15 vezes a parcela, vai para a praia comendo prato de 70, 80 conto, uma vez para a vida, passa o ano inteiro se lascando de novo, sem nada na mão para pagar lá a passagem que fez lá em 30 vezes, e etc. e tal. Rico não. Eu sei de uma história, agora eu acho que não tem mais, mas o Bradesco, alguns anos atrás, era a única instituição aqui do país, uma das únicas, né? Banco era a única. Ele tinha 14º salário. E lá na história contava como que durante o ano todo as campanhas e situações que eles faziam para ir juntando, para no final do ano pagar o 13º, que é em dezembro, e em janeiro o 14º. Era a única instituição bancária que fazia isso. O camarada tinha 14º. Saía alguma coisa do bolso deles? Não. Era dívida recuperadas, etc. e tal, arrendamento de centavos. Tinha uma história lá que eu ouvi. Essa é a diferença do pobre e do rico. Ou seja, o rico, ele entende que o que ele tem é para gerar riqueza. O pobre quer pagar de gatinho e comer o que não pode. O rico pode, eu não posso. Eu não vou agora pagar de gatinho, vou fazer uma viagem, vou gastar 3 mil, 4 mil conto e não tenho condições. Quando vier o PVA do meu carro, como é que eu vou pagar? Se eu tiver que comprar um pneu para o carro, como é que eu vou comprar? Então Deus não trabalha assim. Deus até pode mudar a posição da pessoa de pobre para rico. Caso do Davi, leia a história. Davi era um pobretão, a família dele era da mais pobre da nação. O outro homem chamado Gideão, também pobre. Essa mulher aqui que eu contei, a história, já ao contrário, ela era rica. Perdeu tudo e Deus enriqueceu depois. A Noemi perdeu tudo, Deus usou a Ruth, a nora dela, para recuperar a vida dela. Imagine a mordomia que a Noemi viveu os últimos dias da vida dela com a nora abençoada igual a Ruth. O Boaz era cheio da grana. Então Deus sabe fazer, mas faz para quem? Para aquele que é espiritual, para aquele que entende que a nossa visão de dinheiro, a nossa visão financeira não é como a visão do mundo. Eu não tenho nada contra, absolutamente. Eu estava conversando com quem hoje? Eu não sei, eu não me lembro agora. Com um irmão ali, o pedreiro. E ele falou, né, de umas lutas lá, que enfrentou em casa e tal, e que é muito comum. E qual foi as lutas? A mulher embaçando, porque tem que fazer viagem, tem que sair com os filhos, tem que passear. E ele disse, pastor, eu não sei se eu estou errado, mas eu acho que tem tempo para tudo. E do que adianta, eu estou passeando, isso, aquilo, outro, mas eu sei que tem conta para pagar, tem dívida, como é que eu vou me divertir numa dessa? Eu entendo você que a luta é quase para todos nesta área. Então o caso é esse, é você compreender. Há tempo para tudo. Há tempo para juntar, há tempo para estabelecer, há tempo para guardar, há tempo para doar e há tempo para gastar. Mas você tem que compreender isso na sua posição. Porque na visão econômica, até rico também é considerado em muitos casos pobre. Como assim, pastor? Tempos atrás saiu que a fortuna da Xuxa era 50 milhões de reais. Muito dinheiro, né? A fortuna que ela tinha. Do Gugu era 200. Então a Xuxa é pobre perto do Gugu. A do Silvio Santos é 7,8 ou 8,7 bilhões de reais. É a fortuna dele. Falecido José Safra era 2 ponto alguma coisa. Então o José Safra, apesar de ser bilionário, podia ser visto como pobre diante do Silvio Santos. Mas o Silvio Santos, perto daqueles que são lá os Robertos, os Marinhos da vida, ele é paupérrimo. A fortuna deles era 35 bilhões de reais. A do Silvio Santos é 7 bilhões. Veja, então até entre eles, os ricos, entre os milionários, entre os bilionários, existem os mais pobres e os mais ricos. Então o pobre e rico aqui é o que tem mais e é o que tem menos, é o que pode muito e o que pode pouco. Quem decide? Deus. Você vê, o Silvio Santos, com toda aquela lábia dele, aquele jeito carismático que ele tem, conquistou o Brasil todo, tem 7 bilhões e blá blá blá. Quem que viu a cara dos filhos do Roberto Marinho? Ninguém nem sabia que eles existiam, era só o Roberto Marinho, que era o pai fundador da Rede Globo. Bilionários.
35, e tem um tal de Sherman, não sei das quantas lá, que nem é de televisão, eu não lembro se é da Ambev, alguma coisa assim, que são os segundos mais ricos do Brasil, 23 bilhões que eles têm de riqueza em fortuna, riqueza pessoal que fala. Simples assim, irmão. Então até eles, os bilionários, os milionários e os ricos sabem que entre eles existem os bilionários ricos, que são bilionários o Bill Gates era 63 bilhões que ele tinha a herança dele. Então o Roberto Marinho, no caso, os filhos dele, são pobres perto do Bill Gates. Mas os caras são bilionários em reais, né? 35 bi, agora não lembro se é reais ou é dólar. Mas o Bill Gates é 60 e tal. Mas o Bill Gates também está pobre, perto de sabe quem? Acho que dono da Amazon e um outro chinês, não sei das quantas lá. É assim que se divide a camada da sociedade, irmão. Alguém dizia lá fora no passado, os antigos diziam: não se mete aonde você não cabe, ou não entre aonde você não cabe. Não põe o chapéu aonde sua mão não alcança. Não dá um passo maior que a perna. E é por isso que é tão apelativa a televisão, para levar você a pensar que você só vai ser feliz com aquele relógio, com aquele fone de ouvido, com aquele carro bonitão que saiu. E aí fica-se um ciclo vicioso. Sabe qual é o ciclo vicioso? O dono da empresa, o montador da empresa, vai continuar rico. E sabe quem vai manter a riqueza dele? Os pobres, que vão lá e compram carro em 60 vezes, pagam um absurdo de juros. E quem que vai continuar pobre? O pobre, porque está pagando juros, está gastando dinheiro que até não tem. E quem vai continuar rico? O dono da empresa, que continua rico porque o pobre enriquece ele. E o pobre continua pobre porque o rico está tirando dele, através da jogada aí do mercado. Simples assim, irmão. Então hoje em dia o certo é você pensar nos valores. Às vezes não é que você está ganhando pouco, você gasta muito. Você parece que não tem noção da realidade. Parcela de alguma coisa que faz, alguma compra que faz. Falei ontem, meu sobrinho estava aqui, e ele então falou que um amigo dele comprou 3 celulares e pagou 30 mil reais. Claro que deve ser para vender, né? Negociar. Mas é uma coisa assim surreal. É gente que a gente vê por aí que tem uma necessidade tremenda na vida, usando tênis de 1.000 conto. Como assim? Então, não é feio ser pobre. O feio é ser iludido. É querer ser o que você não nasceu para ser. É querer ter o que Deus nunca prometeu e não quer que você tenha. Aí você força a barra, vai lá, compra, parcela altíssima e faz, acontece. Ai, meu Deus, me prospera. E aí Deus diria: você não precisa de prosperidade, você precisa de inteligência. Você precisa se colocar no seu lugar. Eu que fiz, eu que faço rico e faço pobre. Escolha ter um bom nome. Seja um rico, se for o caso, com um bom nome. Fica furando os olhos dos outros, arrancando até a alma dos outros para poder ficar mais rico. Seja um pobre de bom nome. Faça boas ações. Tenha um bom nome perante mim. E para a gente finalizar, aqui diz que você pode escolher um bom nome. E olha, uma coisa é certa. Lá no céu, o dia que o Satanás foi questionado, que ele foi lá na reunião lá divina, que Jesus perguntou, ou Deus ali perguntou para ele: de onde vens? De passear a terra e passear, andar pela terra e passear por ela. E aí Deus pergunta para ele: viste meu servo Jó? E Deus dá as características de Jó: íntegro, justo, desvia-se do mal e temente. O Jó não estava lá no céu, estava aqui na terra. E foi falado dele lá. E o capeta foi obrigado a concordar. Uma outra ocasião, aqui na terra, estavam 7 filhos de um homem chamado Cefas, que viram o Paulo expulsar demônio, acharam legal. Aí perceberam lá que algum endemoniado estava lá. 2, aliás, um endemoniado. E aí a Bíblia diz que eles quiseram expulsar o demônio. E aí eles disseram assim: eu vos esconjuro em nome de Jesus a quem Paulo prega. Na mesma hora o Satanás lá na boca do cara disse assim: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. E vocês quem são? E diz a Bíblia que eram 7. Ele partiu para cima, 5 vazou e 2 ficou. E ele quebrou os camaradas, a tal ponto de saírem pelados, nu, desesperado.
No inferno fala do seu nome também, viu? Aí você tem que escolher: ter bom nome nos céus, ter bom nome entre os homens e bom nome no inferno. Porque o seu nome é citado nessas 3 características: nos céus, na terra e no inferno. Sabe quem escolhe esse bom nome? Você. Quando? Quando você se coloca no seu lugar, quando você aceita a sorte que Deus lhe deu. Sorte quer dizer posição, sorte quer dizer também obrigação. Para nós, filhos de Deus, pobres ou ricos, como vamos prosperar? Dizimando e ofertando, ponto. Ah, mas o senhor acabou de falar aí do fulano bilionário, nunca deu dízimo. Ele não é de Jesus. Não é obrigação dele. A obrigação é de quem crê na Bíblia. A obrigação é de quem crê nas Escrituras. Se você crê nas Escrituras, então você está obrigado a dar dízimo e oferta, ainda que seja pobre ou rico, não importa. Então você escolhe o bom nome. E esse nome, repito, ele ecoa na terra, que foi o caso do rei lá que mandou devolver tudo para a viúva. O nome ecoa lá no céu, porque o próprio Deus falou do nome chamado Jó. E ecoa no inferno, porque o capeta disse: eu conheço Jesus e bem sei quem é Paulo. Ele sabia bem, porque ele colava na cola do Paulo para poder ver se tinha alguma coisa para derrubar ele. Então ele diz claramente: sei quem é Jesus e conheço Jesus e sei quem é o Paulo. E vocês quem são? Vocês não são nada. Vocês não têm autoridade contra mim. Vocês não podem me expulsar coisa nenhuma. Partiu para cima e quebrou os camaradas no meio. Esse é o grande problema, irmão. Então ponha-se no seu lugar, faça aquilo pelo qual Deus quer que você faça, seja o que Deus quer que você seja. Eclesiastes, o capítulo 5, o versículo 19 diz: ao homem a quem Deus dá riquezas e fazenda, e dá poder para delas comer, e tirar a sua porção, porque prosperidade é um dom de Deus. Então quem dá riqueza é Deus. Aquele que quer ser rico só faz porcaria, só faz besteira, torna-se desonesto entre os homens, lá no céu e no inferno. E aí o capitão deita e rola. Então escolha acima de tudo o bom nome, para que Deus possa abençoar você. Bom, a gente faz a oração e Deus vai abençoar você aqui ou de casa. Fecha os olhos. Pai, que a sua graça e força esteja sobre eles, e que eles então aprendam a viver de forma honesta na posição que o Senhor os deu, quer seja pobre, quer seja rico. E o pobre não é o miserável, o pobre é o que consegue o que é necessário por meio do trabalho. E o Senhor pode transformar um pobre em rico, como também pode empobrecer um rico. O Senhor é Deus, o Senhor tem condições para tudo. Assim a Ana cantou que o Senhor exalta uns e a outra abate, que o Senhor enriquece e que o Senhor empobrece, que o Senhor faz descer a sepultura e que o Senhor faz subir a sepultura, porque tu és Senhor nos céus, na terra e em tudo que nela há. Então, Pai, que a tua graça esteja sobre cada um de nós. Eu quero agora usar o seu poder e autoridade. Eu quero amarrar você, Satanás, e todos os seus demônios, exigindo com que vocês parem de seduzir este homem, essa mulher, levando-as a dar o passo maior que a perna, pela ansiedade comprando, pela ansiedade viajando, pela ansiedade pagando, pela ansiedade pedindo, e tudo armadilha sua, está amaldiçoado. Tudo que é seu, todo o seu engano, toda a sua amarração, vai embora em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmão, a gente concluindo a mensagem no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 19, diz: o homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa em enriquecer não ficará sem castigo. Não force a barra, querido, seja fiel. Quem é fiel é acumulado de bênção. E melhor ato de fidelidade você cristão que tem que ter justamente com o dízimo e a oferta. Então você aqui da igreja ou você de casa, está aqui o envelope de dízimo, aquele já tradicional. Se você pode e quer continuar sendo fiel, você então entregue o seu dízimo, faça a sua transferência eletrônica. Aqui atrás tem as contas da igreja, e após fazer, você pode mandar via WhatsApp para nós, para mim colocar como sendo um membro dessa igreja que tem lutado e ajudado a manter a porta desta igreja aberta, e Deus então vai fazer a obra. E assim Deus quer mais para mim, Deus quer mais para você, e você que é membro aqui da igreja sabe daquele desafio que Deus nos deu para abrir as portas dessa igreja, para fazer realmente uma nova história nessa igreja. E é tão importante que eu quero até falar aqui no ar
tanto para você aí que assiste, como para você aqui da igreja. Enquanto eu orava hoje, a respeito daquele desafio de fé lá, que eu já falei aqui, daquelas ofertas especiais, eu quero que você leia comigo, você da igreja também, abra a sua Bíblia aí, Juízes capítulo 2, versículo 16, e você de casa, principalmente você que é parte daquele grupo, daquelas 8 pessoas, daquelas ofertas especiais. Enquanto orava hoje, na madrugada, me veio isso ao coração. É o privilégio que Deus está dando para os 8 que foram escolhidos. E para nós que somos, no geral da igreja, que somos aqueles que vamos ajudá-los em oração. Olha o que diz, Juízes capítulo 2, versículo 16. E levantou o Senhor juízes, e os livraram da mão dos que, o quê? Roubavam. Quem que roubou? Satanás. Olha a importância que Deus deu a esses que são parte dos 8, e como nós que vamos orar para que Deus então faça a obra. Deus os levantou, aqui diz, levantou o Senhor juízes. Então Deus vai considerar essas pessoas que são aqueles escolhidos para dar aquela doação como juízes. Para quê? Que os livraram da mão dos que roubam, ou dos que os roubam. Então, querido, esses que vão ser fiéis naquela contribuição especial, vão ser responsáveis para livrar da mão de toda a igreja, daqueles que roubam, aqueles demônios que roubam a oferta, que roubam o dízimo, daquele demônio que rouba, impedindo que saia aquela causa na justiça, impedindo que aquela pessoa te pague para você ter condições para ajudar, e por aí afora. A importância daqueles 8, daqueles valores especiais que eu já falei aqui. Estou falando aqui no Face, então estou falando só por cima, mas para você da igreja sabe o que eu estou dizendo. É a responsabilidade que está sobre essas pessoas, de serem usadas por Deus como juízes, como ele diz ali, juízes que os livraram, ou os livrarão da mão daqueles que os roubavam. Tem tradução que fala assim, juízes que os livrarão das mãos daqueles que os roubavam. Então, essas pessoas serão como juízes, para livrar todas as pessoas das mãos dos demônios que roubavam bênçãos, milagres e tal e tal. Então fica aí o recado para você de casa, continue fiel em oração. Esse mês tem muitas bênçãos, mas lembrando, em domingo agora, Santa Ceia do Senhor, a última do ano, vai ser dia 12, e você é o meu convidado a participar. Deus vai abençoar você, rico e abundantemente, em nome de Jesus. Deus te abençoe, a gente volta em tempo oportuno.